Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosto primeiro painel. Neste primeiro painel vamos falar sobre o novo acordo de concertação para a valorização dos salários e para o crescimento económico. Connosco temos hoje três oradores: Armindo Monteiro, presidente da CIP, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT e David Carvalho Martins, fundador e managing partner da DSML Littler. Obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite para participar aqui na nossa conferência sobre o trabalho. Começava aqui com um diagnóstico e começava por si, Armindo Monteiro. Qual é que é a importância deste novo acordo, tendo em conta que a CIP ficou o ano passado fora do entendimento que foi feito com o anterior governo? Bom dia a todos. Deixe-me começar por felicitar o ECO por esta iniciativa, porque é importante este diálogo e é um prazer e um privilégio estar com, nesse caso, o UGT, mas em concreto o Sérgio Monte, e respondendo à sua questão, é fundamental. Eu diria que para qualquer acordo que tenha ambição é necessário, eu diria, 3 Cs. Primeiro é o da confiança. Não há acordo nenhum que se faz ou que se possa fazer se não houver confiança entre os parceiros. Seja num plano familiar, seja num plano empresarial, seja num plano do parceiro social. Se não houver confiança entre os parceiros, não vale a pena nós termos acordos, porque são normalmente letra morta. O segundo, além da confiança, é o compromisso. Parece que é a mesma coisa, mas não são redundantes. Compromisso no sentido de é mesmo para concretizar, é para efetivamente conseguirmos construir uma solução no qual estamos empenhados, nos empenhamos e que é transformadora. Eu diria que se assim não for, não tem interesse. E o terceiro é o da concretização, porque nós podemos também fazer acordos muito bonitos, deixa-me utilizar a palavra, com muitas flores, mas depois, na prática, eles também não têm expressão. E creio que esta conjugação da confiança, do compromisso e da concretização é que efetivamente nos permite evoluir enquanto sociedade. Nós não temos que ter este fatalismo, normalmente, da sociedade portuguesa, que somos os últimos da Europa em tantas coisas em matéria económica. Nós, nos relatórios, quando se fala de crescimento económico, diz sempre que nós estamos a crescer abaixo da nossa potencialidade. Ora, se nós crescemos abaixo do nosso potencial, isto é terrível para nós portugueses, porque se estivéssemos a crescer em linha com aquilo que somos capazes, tínhamos era que aceitar, não havia nada a fazer, é o condicionamento que temos. Agora, crescer abaixo do nosso potencial é algo que nos deve inquietar a todos, sobretudo nós parceiros sociais, que temos essa responsabilidade. E isso, respondendo à sua questão, esteve muito presente na adesão da Confederação Empresarial a este acordo, que, na nossa perspectiva, ficou aquém daquilo que Portugal precisa, daquilo que o crescimento económico exige, mas, como ponto de partida, achámos que deveríamos aderir. E o Sr. Secretário de Estado já referiu agora várias das razões porque nós, efetivamente, estamos no acordo, mas, dito isto, se naturalmente não tivéssemos esta perspectiva de que é um ponto de partida, nós não teríamos aderido ao mesmo, porque achamos que ele, como está, peca em ambição, peca em necessidade e peca no sentido de oportunidade, ou seja, no momento em que nós estamos, em que precisamos de andar um pouco mais rápido, um pouco mais concretos, ainda, em alguns casos, é uma evolução tímida, muitos casos, tímida, e noutros casos, mais numa lógica é importante dizer isto, de fixar clientelas eleitorais e não em termos de desenvolver a economia como ela precisa ser desenvolvida. Se o cenário político fosse outro, se não estivesse quase iminente uma crise política, a posição da CIP teria sido diferente, mais exigente? Sim, teria sido mais exigente, porque nós estamos conscientes que estamos a negociar, normalmente chamamos um acordo tripartido, que é entre representantes sindicais, representantes das empresas e o governo. Nós, nesta negociação, sentimos que havia um quarto elemento, e o quarto elemento é o Parlamento, porque naturalmente o governo não tinha a
capacidade no sentido de disponibilidade negocial, porque naturalmente não tem a maioria parlamentar. Não tendo a maioria parlamentar, também não podia fazer acordos com os parceiros sociais, que depois, naturalmente, poderia não cumprir. E por isso os parceiros sociais deram uma latitude bastante grande em muitas das medidas para que seja possível encontrar essa maioria parlamentar. Se assim não fosse, naturalmente que teríamos sido seguramente todos bem mais exigentes na definição de um conjunto de vontades e de ambição. Sérgio Monte, novamente, das duas centrais sindicais, a UGT foi a única que assinou o acordo de salários e crescimento económico. Qual é a importância deste acordo neste momento para o país e para o crescimento dos salários, mas também da economia? Bom dia a todos e a todas. O cumprimento municipal aos meus companheiros de painel, saudar a iniciativa e agradecer o convite e dizer que perfilhamos da ideia que o Sr. Presidente da CIP agora aqui referiu, que é, nós também achamos que é através do diálogo, do compromisso, sobretudo do compromisso e da negociação, que podemos contribuir para que o progresso e o crescimento económico seja mais consolidado. Eu diria que este acordo é importante. Já agora permitam-me só dizer o seguinte: nós, quando na UGT tivemos dúvidas em assinar o acordo inicial, porque era um acordo a médio prazo, e hoje fazer previsões a médio prazo é arriscadíssimo, porque elas estão constantemente a mudar. Eu não tenho, enfim, memória de um acordo deste tipo, a não ser em 96, o acordo de concertação estratégica, que foi também de médio prazo, tivemos esse receio. Bem, feito o balanço agora destes 2 últimos anos do acordo, verificou-se que, afinal, houve crescimento económico, houve crescimento efetivo dos salários, talvez o salário mínimo nunca cresceu tanto como nestes últimos anos, mas dizer sobretudo que é importante desde já, porque, estando aqui o Sr. Presidente da CIP, que muito considero, registar o regresso da CIP aos acordos. Todos os parceiros sociais estão importantes, sem dúvida nenhuma, mas a CIP, por maioria de razão, os setores de atividade que representa, são setores muito virados para a negociação coletiva e é, portanto, importantíssimo que a CIP venha. Por outro lado, o acordo é uma extensão até 2028, como já referi, a legislatura do Governo, porque o anterior também era um acordo de legislatura até 2026. Aliás, este Governo ali no início titubeou um pouco, não dizendo que o acordo caía, o Governo tinha caído, etc. E nós dissemos desde logo, bem para a UGT acaba, não há mais acordos de concertação estratégica ou a médio prazo se este acordo não se manter. E manteve-se. O Sr. Primeiro-Ministro rapidamente esclareceu isso e reforça, incluindo as medidas, as metas que estavam previstas no acordo anterior. Desde logo o salário mínimo, lembro-me, este ano vai, aliás, para o ano vai aumentar mais 15 euros, qual que estava previsto. Em 2026 estavam previstos 900 euros, irá para os 920. E, curiosamente, em 2028, a UGT já em 2018 tinha proposto que o salário mínimo deveria atingir os 1.000 euros em 2028. Depois o Governo, no seu programa eleitoral e no programa do Governo, copiou, entre aspas, esta proposta da UGT e agora já... Agora vai mais além. Mais além. Assim como o salário médio. Repare que o Governo, no seu programa, tinha atingir o salário médio, atingir o valor de 1.750, se não estou em erro, em 2030. Agora, com o acordo, vai em 2028 para 1.886. E isto é importante, sem dúvida nenhuma. E, portanto, mantém-se as metas, como digo, aumentar portanto, o peso dos salários no PIB, portanto, aproximando do peso dos salários no PIB da média europeia. Aqui eu sei que o Sr. Presidente da CIP daqui a bocado me vai dizer que já atingiram, enfim, andamos nos 47, mas ainda para os 48,3, que ainda falta qualquer coisa. Bem, e depois há uma série de matérias para nós, do ponto de vista dos trabalhadores, são importantes. Olha, esta do subsídio de refeição é uma questão, nós andamos há uns anos a reivindicar a isenção portanto, da tributária de contribuição e imposto do subsídio de refeição, que está nos 9,60, se não estou em erro, se for pago em tickets. Agora vai para 10,20 e ainda com uma possibilidade que começam hoje, ou começaram há dias, as negociações com os sindicatos de gestão pública, se o subsídio não está público aumentar, esta isenção que vai de 10,20 ainda poderá aumentar. Depois tem os benefícios fiscais, mantém-se para as empresas, em sede IRC, que é, de facto, o Governo decreta, enfim, o aumento do salário mínimo, mas não pode decretar o aumento dos salários médios. Há que incentivar a que as empresas cumpram, de facto, aqui o referencial para que, portanto, tenham aqui um benefício fiscal para que este referencial seja, de facto, implementado. E há uma novidade
o seu Estado aflorou, embora pela rama, que é agora o referencial é aplicado diretamente na tabela salarial do trabalhador, a todos os trabalhadores, até ao nível do salário médio da empresa. Isso é importante. Contrariamente àquilo que eu já li, de que este acordo vai contribuir para ainda mais para o achatamento do salário médio, eu acho que não, mas até posso estar enganado. Mas acho que o Governo também pensou assim, é que aumentando diretamente na tabela salarial e não na massa salarial, a todos os trabalhadores, até ao salário médio daquela tabela, daquela empresa ou daquele setor, de facto retoma-se o princípio do aumento percentual igual para todos os trabalhadores. Certo. Porque, como sabe, esta questão que o seu Estado de Estado também se referiu do leque salarial caiu, dizia, não podia aumentar o leque salarial. O que é que acontecia? A negociação coletiva adotou o sistema para cumprir esse objetivo, que era negociar aumentos diferenciados. Começava-se por aumentos superiores, percentualmente, nos salários mais baixos e depois ia crescendo até ao salário mais e fazia-se a média. Ora, isto contribui, de facto, na nossa modesta opinião, para que haja o início de um combate a este achatamento. Outra questão, enfim, para nós importante, é que todas as medidas que têm impacto orçamental que vinham atrás, como a majoração da cota sindical, a questão do IRC nas empresas, se manterão e serão traduzidas também nos orçamentos de Estado posterior. E, portanto, assinamos este acordo, enfim, do lado sindical, não é novidade ser o GT normalmente sozinho a assinar. Acho que o pleno da assinatura dos 6 parceiros contam-se pelos dedos de uma mão e sobram dedos. Isso, às vezes, na minha modesta opinião, acho que prejudica que não haja uma cultura de compromisso do outro lado, do nosso lado sindical, porque aí iríamos certamente um pouco mais além, mas, enfim, é o que é e estamos satisfeitos com este acordo e esperamos que ele dinamize, sobretudo, o grande ponto nosso é que ele dinamize, como dinamizou nos anos anteriores, a negociação coletiva, porque é aí que se vai implementar, de facto, o acordo. O presidente do SES disse em entrevista ao ECO, sinalizou que este acordo podia, de alguma forma, facilitar a negociação do Orçamento do Estado para o próximo ano. Ouvimos agora o presidente da CIPA dizer que se o cenário político fosse diferente, talvez fosse mais exigente. Certamente que seria mais exigente. A concertação deve ser usada desta forma pelos governos? Olha, talvez por não ser assim tão jovem, já andar aqui há uns anos, assistia, enfim, a várias situações. Nós sabemos que quando há uma certa instabilidade política e os equilíbrios na Assembleia da República não são aqueles que, enfim, já foram noutros tempos, a concertação social assume uma centralidade diferente, mais premente, e os próprios governos têm a tendência de darem mais importância à concertação social. A UGT, no entanto, não confunde o seu papel de parceiro social com o papel dos atores políticos, nada disso. E, aliás, foi a UGT que chamou a atenção para as duas redações, das duas cláusulas mais controversas em termos fiscais, que era o IRS jovem e o IRC. Nós dissemos desde logo, atenção, a redação não era, afinal, não era propriamente a inicial, dissemos logo atenção porque isto está a ser negociado noutras sedes e, portanto, temos de ter aqui alguma atenção a isto. E a formulação da redação ficou de tal maneira abrangente que acomodará qualquer acordo, oxalá haja acordo no Orçamento de Estado, não é por aí. Agora, a questão é que, de facto, eu até lhe direi mais, aos anos que andamos a reivindicar aos governos, aos vários governos, que na concertação devíamos ter uma discussão sobre fiscalidade, e os governos têm fugido, sobre fiscalidade, porque achamos que o IRS, de facto, tem um peso ainda excessivo naquilo que é o total das receitas dos impostos. E queria salientar aqui que o facto da redação, sobretudo no IRS jovem, que foi mais polémico e andou aí mais mediático, que o Governo depois acabou por modelar essa medida seguindo a metodologia que estava no acordo. Nós já tínhamos essa metodologia no acordo, agora aumenta até 10 anos, aumenta os períodos, mas modelou-a, portanto, não baixando, diminuindo as taxas, mas isentando até no primeiro ano e no segundo, terceiro e quarto, por aí fora. Portanto, quanto mais não fosse, o acordo por aí já foi importante. Certo. David Carvalho Martins, ouvimos aqui os parceiros sociais. Enquanto pessoa externa à concertação social, queria perguntar-lhe como é que vê este acordo, qual é a importância dele até para a estabilidade dos próprios empregadores nacionais.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e partilhar este painel convosco. Eu tenho uma visão sobre a concertação social que não é de agora, já vem de algum tempo. Aliás, também por força de outras funções, assisti de forma mais próxima aos acordos de concertação social da época da Troika. E, portanto, sei perfeitamente qual foi o papel dos acordos de concertação social no sentido de modelar o próprio memorando de entendimento. E, portanto, já desde essa época tenho uma visão muito favorável aos acordos de concertação social e, neste momento, verifica-se igualmente essa importância de notar que este acordo foi, salvo melhor opinião, alcançado de forma muito célere. Salvo erro, foi entre maio e final de setembro, portanto, foi um ritmo muito acelerado de negociação e tem aspectos bastante positivos. Preocupa-se não apenas com os salários, é verdade que os salários são relevantes para a vida das pessoas, mas tem como pressuposto que não existe trabalho sem empresas e, portanto, gera também condições para a criação de rendimento que possa vir a ser partilhado dentro das organizações. E depois tem algumas particularidades que me parecem muito interessantes, desde logo a questão da valorização do salário médio, como é que se chega lá, mas também, por exemplo, a questão dos prémios de produtividade e desempenho. Se imaginarmos um salário anual de 10 mil euros, estamos a falar de até 860 serem, peço desculpa, 600 euros serem isentos de tributação. Faz algum sentido, se calhar, e considerando um dos objetivos da revisão do Estatuto de Benefícios Fiscais, a mesma lógica da fiscalidade, há um conjunto de prestações laborais que são ainda muito penalizadas em termos fiscais e que gera, se calhar, um desincentivo a que haja uma maior atualização remuneratória. Não está aqui referido, mas, por exemplo, a questão do aumento progressivo do subsídio de alimentação é uma boa medida. É referido também a questão dos seguros de saúde. Parece-nos muito bem, mas, por exemplo, se calhar fazia sentido começar a pensar a rever outro tipo de compensações aos trabalhadores por acréscimos de custos decorrentes de deslocações. Está prevista, é verdade, uma medida a propósito do trabalho suplementar, se calhar devia ser reponderada e alargada um pouco mais. As compensações pelo teletrabalho, aquela fórmula da portaria poderia ser também tomar uma oportunidade para a rever, porque continua a ser muito complexo. Portanto, eu diria que estamos melhor agora com o acordo de concertação social do que sem ele, porque desde logo temos alguma previsibilidade sobre os próximos tempos e sobre as principais medidas. Desde logo até com o calendário já a partir de novembro para continuar a aprofundar a negociação, a concertação social. E deve dar um sinal ao Parlamento para de alguma forma, fomentar a negociação e viabilizar este orçamento para que este acordo consiga realmente ser colocado em prática e não seja apenas um conjunto de intenções. Isso parece-me claramente que sim, mas claro que muitas vezes surge a crítica de que quem legisla o Parlamento não é a concertação social, não é isso que está em causa, nunca é isso que estará em causa. Mas a concertação social, na medida em que agrega sensibilidades do lado dos empregadores e dos trabalhadores, permite que o Governo e os órgãos de soberania possam ter acesso direto aos agentes económicos, a quem tem acesso à informação. Portanto, nesse sentido, é verdade que não é um acordo que abranja todos os parceiros sociais, mas há pouco estava a referir que não chegava uma mão. Eu creio que são 2 ou 3. São 2 ou 3. Um deles sobre formação profissional, nos anos 90. Trabalho. Estamos a falar de muito pouco, não é? Mas é importante também perceber que esse outro parceiro, do lado dos trabalhadores, tem um papel importante. Agora, não devemos esquecer que temos um acordo amplo dentro da prática que tem sido seguida nos últimos anos e que deve ser ouvido pelos agentes políticos. Naturalmente que não são obrigados, se calhar, mas deve, pelo menos, fazê-los refletir sobre as soluções que aqui estão alcançadas e que, naturalmente, que será bom haver orçamento para as poder implementar. Certo. Armindo Monteiro, já há uma proposta de orçamento do Estado e vem dar forma a algumas das propostas, das medidas que ficaram no acordo, nomeadamente a proposta da CIP de um 15º mês. Só que no orçamento vem com, usando a palavra que usa, uma amarra, porque está isento de IRS, mas está com retenção na fonte. De alguma forma, o orçamento desvirtua o que está no acordo? Não, o próprio acordo é que desvirtua a medida que nós tínhamos proposto. Nós achamos, e continuamos a achar, que esta medida, tal como me referiu o David Carvalho Martins, era importante haver esta possibilidade das empresas entregarem ao trabalhador prémios de produtividade. Nós chamamos de 15º mês. E não podemos confundir isto com aumentos salariais. Os aumentos salariais é um outro assunto. Isto são prémios
para quê? Para fazer gestão de recursos humanos. Em qualquer empresa há sempre quem se aplica mais e quem se aplica menos. Há sempre quem se envolve mais, quem se envolve menos. A ideia de que todos os trabalhadores têm um desempenho igual é absolutamente irreal. Ora, se nós estabelecemos que a regra de pagar um prémio de produtividade a alguns, e para isso é preciso primeiro aumentar todos por igual, e volto a dizer, por igual, ou seja, uma coisa é aumentar de forma diferente, outra coisa é aumentar por igual. E é exatamente uma das linhas que, para que a empresa possa praticar esta situação do pagamento de um prémio de produtividade, tem que pagar todos, pelo menos em 4,7%. Agora imagine-se que haverá trabalhadores que não merecem esse aumento e haverá outros que merecem muito mais. Por isso, ter esta obrigação vai naturalmente colocar uma amarra que torna impossível. A segunda amarra é, no momento em que a economia está previsto, no plano de orçamento, crescer 2,1%, está previsto que os aumentos para a função pública andarão na ordem dos 2%, pelo menos é a base negocial. Então, exige-se que os privados, para poderem pagar um prémio de produtividade, primeiro tenham que fazer um aumento de 4,7%, ou seja, 2,5 vezes acima daquilo que está previsto para a função pública. Então, não são trabalhadores de Portugal, ou só porque uns são trabalhadores do Estado, outros são trabalhadores privados. Porquê este referencial tão diferente quando a economia vai crescer de 2,1%? Portanto, isto são as amarras, que nós chamamos amarras, porque, efetivamente, uma medida que permitiria fazer chegar aos trabalhadores prémios isentos de tributação, e não se diga que isto é uma penalização para a Segurança Social, porque eles não existem. Portanto, se não existem, não é uma penalização para a Segurança Social. Aliás, hoje o normativo já permite, por gratificações de balanço, ter isenção para a Segurança Social. A única coisa que aqui acrescentávamos era o benefício de ser isento de IRS. Portanto, esta medida claramente desvirtua. Mas há mais aspectos que não estão acomodados e que é importante aqui referir. A ideia, conforme aqui referimos, estamos de acordo, o crescimento económico é fundamental para a valorização salarial e não o contrário. Eu gostei de ver o Sr. Secretário de Estado referir nesta formação, crescimento económico e valorização salarial, porque normalmente fala-se em valorização salarial ignorando o resto. É como se a valorização salarial dependesse de simpatia dos empresários. Não tem a ver com a simpatia dos empresários. A valorização salarial em Portugal deve ser função do crescimento económico. Não tem a ver nem com simpatia, nem com humor, nem com nada disso. Há um crescimento económico, os salários têm que ser, ponto. Certo. Não há crescimento económico, não é possível. Imagina-se uma empresa, e nós estamos sempre a pensar nas grandes empresas, mas o nosso tecido empresarial é constituído maioritariamente por empresas até 3 trabalhadores. Imagina-se uma empresa em que é um empresário e tem 2 trabalhadores. Se eu aumentar esses 2 salários dos trabalhadores e se a economia não crescer, ou seja, se aquela empresa não produzir mais, o que é que vai acontecer ao terceiro salário? Vai reduzir, naturalmente. Portanto, se eu estou a promover o aumento de 2, estou a promover também o decréscimo do terceiro, se não houver crescimento da economia. Por isso, o que nós sempre defendemos é, nós não estamos já num tempo em que para alguém ter mais, alguém tem que ter menos. Não. Chama-se a economia alargar as possibilidades, as fronteiras de possibilidades económicas. Significa crescer mais. E crescer mais, de facto, ter mais para todos. E se nós não conseguirmos fazer crescer a nossa economia, vamos continuar a aumentar, como me referia o Sérgio Monte, e bem, os salários mínimos crescem por decreto. O salário médio não, certo. O salário médio só cresce se houver crescimento da economia. De outra forma não acontece. E por isso nós estabelecermos referenciais ambiciosos são apenas referenciais. Ou seja, não se vai traduzir depois no concreto. E por isso nós gostamos de ser realistas, gostamos de nos propor objetivos tangíveis, concretos, e às vezes quando nós entramos numa ambição deslocada da realidade, acaba por não acontecer. Por isso é que nós pedimos e fizemos depender a nossa aceitação do acordo de uma obrigação que está lá, ou se não é uma obrigação, é pelo menos uma preocupação, de atingirmos 75% da produtividade média europeia. Se nós não conseguirmos que a produtividade média portuguesa se aproxime da Europa,
Não há Estamos a- como sustentar o aumento Estamos salarial. a crescer artificialmente no salário. Certo. Sérgio Monte, o que a CIP considera amarras é para a UGT salvaguardas no 15º mês, para que não seja confundido com aumentos salariais? Eu começava já por dizer que não é verdadeiramente o 15º mês. A nomenclatura a gente pode utilizar o que quiser, dizer o que quiser. Mas não é um 15º mês porque esta medida não está ligada diretamente ao salário. Foi uma medida que foi bastante discutida e ficou esta amarra, eu não diria amarra, daria um travão, porque as tabelas salariais sem aumentadas ou sem negociadas são para todos os trabalhadores. Estes prémios, eu quero reiterar que no acordo anterior ficou que a distribuição de lucros ficava isenta de IRS. Já estava isenta de TSU, já estava isenta de TSU. Agora acrescentamos prémios de produtividade e acrescentamos prémios de desempenho. Eu diria que num tecido empresarial ideal, todas as empresas teriam um regulamento de avaliação de desempenho para sabermos que esse prémio, esse desempenho era avaliado por parâmetros o mais objetivos possíveis. Mas o que é verdade é que não é. Os prémios de desempenho, a avaliação, é arbitrária, é irregular, é quando a empresa quer. E, portanto, já temos essa condicionante. Depois, o risco que há aqui, nós sabemos, enfim, a capacidade inventiva dos nossos negociadores no terreno, era que esta rúbrica pecuniária, chamemos-lhe assim, pudesse ser um cavalo de Troia. O que é que eu quero dizer com isto? Que no futuro canalizavam para aí os aumentos porque estavam isentos de tributação e de impostos. Diziam, bem, eu até podia aumentar 4%, mas eu canalizo para esta rúbrica todo o aumento em valor absoluto, porque isto não paga imposto. E digo-lhe que isto para jovens, os meus filhos, chegam, pá, eu estou a descontar, e de facto é verdade. Eu disse, olha, mas descontas que é para não ter uma reforma baixa, porque a reforma dos trabalhadores é a função da carreira contributiva. Não é? E quando se fala aqui, e ainda bem, nós também defendemos isso, que há que incentivar, bonificar regimes complementares de reformas através da capitalização pública. Já existe esse regime, voluntários com a contribuição da empresa e dos trabalhadores. Isto existe no passado. Eu lembro-me de empresas que hoje têm fundos de pensões. Infelizmente, a negociação coletiva não tem conseguido, no terreno, criar mais regimes complementares deste tipo. E este é o nosso receio. E por isso está lá o tal travão aqui que o Sr. Presidente da CIP chama a amarra, que é, bem, querem dar prémios, tudo bem. Nós, os sindicatos, não negociamos prémios, negociamos salários. E, portanto, se querem dar prémios, estão à vontade. Mas, para fazê-lo, é porque se há dinheiro, então aumenta os trabalhadores, por aquilo está no acordo. Eu quero dizer, já agora, que nós temos setor lucrativo, eu não quero referir setor em especial, mas temos um setor que foi bastante ajudado pelo erário público, por todos nós, milhares de milhões de euros, que agora está a dar lucros e está a oferecer aos trabalhadores 3%. Uhum. Portanto, também não é bem a perspectiva, Sr. Presidente. Eu compreendo e sei que a CIP defende que, eu como sindicalista, se a empresa der bastantes lucros, eu tenho até mais oportunidade de reivindicar salários maiores. Mas, afinal, a realidade diz-nos o contrário. E, portanto, já todos certamente estão a perceber o setor que me estou a referir e, portanto, nós temos os nossos sindicatos no GT a negociar e aquilo está, de facto, ali um impasse que não se justifica. E daí que nós aceitamos esta situação, a isenção das contribuições para este tipo de prémios, mas, obviamente, não seria expectável que nós metêssemos lá esse tal travão à amarra, como diz aqui o Sr. David Carvalho Martins, ouvimos um lado, ouvimos o outro, estas amarras ou travões, o que é que lhe parece? Isto, a legislação laboral, lato sensu, que abrange também esta questão da tributação, ela é desde sempre muito negociada e, portanto, faz parte em tentar encontrar esse equilíbrio. Eu percebo as preocupações do lado dos sindicatos, que era evitar que essa canalização ocorresse por esta via, mas não sei até que ponto é que isso não poderia ter ocorrido, pelo menos pela outra medida da atualização do salário médio. Ou seja, esse travão já estaria na outra, diria eu, visto de fora, que não estive a acompanhar as negociações, se calhar esse travão já estaria na outra medida e não faria, talvez não fosse necessário ir por aqui. De todo modo, eu vejo isto como um primeiro passo bastante importante para abrir, nomeadamente, esta questão. As distribuições de lucros ou as distribuições de dividendos estavam isentas de segurança social, não estavam de IRS. Era importante dar esse passo. E aqui tem também esse princípio de isenção em termos de IRS e de TSU. Tudo aquilo que sejam prestações extraordinárias
que digam respeito a incentivos para, lá está, para alcançarmos o nível da produtividade que esperamos. Em que está naturalmente os prémios de produtividade, podem ser ou não discricionários, as gratificações de balanço, mas também eventualmente até determinados limites no nível do trabalho suplementar. Todo esse esforço adicional devia haver um sinal do lado do Estado de compreensão de que isto teria que ter uma visão mais amigável na área da tributação. Dir-se, mas aí estamos a descapitalizar a segurança social e o Estado. Não, é que provavelmente sem esses apoios, provavelmente ou as medidas não existem ou são menores. E no final do dia, quem fica a perder é o trabalhador que podia ter mais dinheiro no bolso e acaba por não ter. Portanto, se calhar nós não estamos... esta ideia de visão mais holística, mais global das medidas faz sentido. E eu vejo isto, mais uma vez, com um lado positivo. É um primeiro passo importante e que deve ser explorado, aprofundado e negociado entre os parceiros sociais. Armindo Monteiro falou há pouco da questão dos referenciais, com as condições que estão no Orçamento do Estado, nomeadamente a baixa de IRC de apenas 1 ponto percentual. Acha que há condições para as empresas portuguesas cumprirem os aumentos de 4,7 na negociação coletiva no próximo ano? Deixa-me responder, deixa-me só retomar Claro. este ponto, se me permite, com o qual estou totalmente de acordo com o que referiu o David Carvalho Martins. É muito importante nós escolhermos se queremos meter mais dinheiro nos cofres do Estado ou mais dinheiro no bolso dos portugueses. Esta é uma questão que não oferece aqui nenhuma dúvida. Porquê? Porque há empresas, para travar esta preocupação que o Sérgio Monte, em nome da OGT, aqui referiu, que eu compreendo. Este prémio não pode substituir um aumento salarial. Por isso a nossa proposta era muito simples. Todos os trabalhadores que tivessem o prémio tinham que ter primeiro um aumento salarial. Ponto. Agora, o que não faz sentido é, se eu quero atribuir prémios salariais a alguns, eu tenho que primeiro aumentar todos. Isso é que não faz sentido nenhum. Estou a impedir que alguns que têm um bom desempenho não tenham prémios, porque naturalmente a empresa não vai aumentar todos por igual. E por isso, anula-se aquela preocupação de dizer, não, isto afinal é um aumento salarial encapotado. Nada disso. Basta pôr a regra. Só é permitido atribuir este prémio com o aumento. Ponto. Portanto, esta é uma questão muito objetiva. A segunda questão é, que também foi referida, que é a questão do trabalho suplementar que referiu o David Carvalho Martins. Nós não podemos apenas acautelar os salários de hoje. Temos que pensar nas pensões de amanhã, que aliás também o Sérgio Monte referiu. Nós estamos a criar uma nova geração de pobres. Porque nós, se nada fizermos, diz o Aging Report, que é um relatório da União Europeia, que a taxa de substituição vai ser inferior a 40%. Significa, uma taxa de substituição quer dizer, eu vou ter uma pensão sensivelmente igual a 40% do último vencimento. Pergunto, é possível viver mais tempo? Porque felizmente temos esta conquista civilizacional, Portugal está muito bem, em termos de esperança de vida, estamos a crescer ótimo, mas então vamos crescer, vamos viver mais tempo, mas vamos viver pior durante mais tempo? É esse o sentido? Seguramente que não. E o que nós propusemos foi, para conseguirmos ter mais rendimento na altura do descanso do guerreiro, permita-se uma expressão, na altura em que estamos reformados, precisamos de aumentar o rendimento na fase ativa, não é naturalmente nessa fase de reforma. Daí a minha pergunta, se há condições para cumprir o referencial de 4,7. Exatamente. Por isso, nós poderíamos tornar o trabalho suplementar mais benéfico, isentando de imposto esse trabalho extraordinário. Ou seja, hoje não há uma propensão a trabalhar mais. E isso entronca com o problema da produtividade. Para nós conseguirmos trabalhar mais, teríamos que ter incentivo. O problema é que a carga fiscal tudo leva. E por isso a questão do 1%, que é uma redução absolutamente escassa. Vamos pôr isso de uma forma muito clara. Aliás, estranhamos que neste momento a discussão em Portugal para aprovar um orçamento é se reduzimos ou não reduzimos 1 ponto percentual na tributação sobre as empresas. Isto é absurdo. Porquê? Porque parece que as empresas têm que ter uma penalização. E, portanto, não se faz um desconto deste 1% porque se quer penalizar as empresas. O IRS está a descer, as pensões estão a aumentar, os salários estão a aumentar, mas a tributação sobre as empresas não pode diminuir. Isto é uma visão absolutamente enviesada sobre aquilo que são os fatores competitivos de Portugal. Por isso, esta redução é, sobretudo, entendemos-la como um sinal. É a primeira vez em 10 anos que se fala na redução de impostos sobre as empresas. E é nesse sentido que nós valorizamos a redução. Agora, se a sua pergunta é, pronto, mas isto é que é o determinante? Não. Isto não é o determinante. Seria muito mais determinante
para nós a redução dos custos sobre os salários. Não faz sentido que nós tenhamos uma segurança social apenas baseada nos salários, não é possível. Os relatórios todos o estabelecem. Se nós não repensarmos a forma de financiar a segurança social, vamos ter um problema, mas não há nenhum partido que queira pôr isso na discussão, porque conta naturalmente com os eleitores, e sobretudo com o nível de iliteracia que existe, sempre que se fala em reformas e em pensões, é um voto a menos. Nós, enquanto confederações, não temos essa preocupação, temos a preocupação de falar a verdade. E falar a verdade é, nós temos um problema, como tem toda a Europa, com a pirâmide etária invertida, com o envelhecimento da população, nós temos um problema sério, mas continuamos sem o abordar. E continuamos a preferir dizer que a Segurança Social está a aumentar a sua receita. Porquê? Porque estamos a incluir todos os imigrantes que neste momento entraram no sistema e estão a contribuir para a Segurança Social. Mas não estamos a pôr as obrigações que estamos a assumir com esses imigrantes, que consistem em pagar pensões de reforma, quando naturalmente chegar a sua altura de se reformarem. Ou seja, não contabiliza as obrigações futuras. Por isso esta discussão tem que ser uma discussão muito séria, que não pode ser naturalmente em contexto eleitoral, porque ninguém a quer ter, mas nós, enquanto parceiros sociais, temos a obrigação, naturalmente, de pôr na luz do dia. Segismundo, ainda sobre esta questão do IRC, referi há pouco que o GT chamou a atenção para ficar de uma forma mais aberta no acordo. Esta redução que se fala de um ponto que está na proposta de orçamento do Governo parece-lhe suficiente até para suportar os aumentos salariais que a própria UGT defende? Olha, eu não sei, sinceramente, esta proposta veio da parte do Governo, suponho que pressionado por proposta das empresas. Portanto, não queria me pronunciar muito sobre isso, está em discussão, será na sede própria que será resolvido. Mas permita-me só aqui referir uma coisa. A nós, na UGT, não nos passa pela cabeça que este acordo não seja cumprido. Nós, quando assinamos um acordo, assinamos de boa fé. E suponho que todos os parceiros e o Governo também o assinam de boa fé. E faremos tudo daquilo que é da nossa parte para que o acordo seja cumprido, e já reunimos com os nossos sindicatos, etc., para que ajudem a implementar este acordo. E aqui os parceiros sociais empregadores são também fundamentais. Mas eu, às vezes, durante este discurso do Dr. Armindo Monteiro, vai-me desculpar, tanto preocupado com os trabalhadores, eu até estava aqui a perguntar a mim o que é que eu estou aqui a fazer. Melhor deixarmos disto. Estou a brincar. Permitam-me o humor também para desanuviar um pouco. Porque, reparem, estas situações, nós temos que... o trabalho suplementar tem um limite. 150 horas por ano. Há aí algumas categorias profissionais que negociaram o maior número de horas, mas isso, enfim, é o que é. Mas a lei 150, a lei, e por negociação coletiva, pode ir até às 200, se não estou em erro. Portanto, não estamos a falar... Eu sei que isto é ultrapassadíssimo. Eu conheço trabalhadores quase 1000 e tal horas suplementares por ano. Mas, enfim, mas isso é outra questão. Também a inspeção não funcionar como devia funcionar. Porque no momento em que nós, sindicatos, queremos discutir na sociedade a questão da conciliação da vida pessoal, familiar, profissional, quer dizer, não podemos promover o trabalho suplementar. Há aqui duas medidas que desoneram o trabalho suplementar, nomeadamente a tributação autónoma. Eu reparo que esta tributação autónoma, o doutor Armindo Monteiro até falou nisso na altura da assinatura, esta redução de 50% é para que o trabalhador tenha um rendimento líquido maior ao final do mês. Mas depois do acerto de contas final, o imposto é o mesmo, não há aqui uma redução. Quem pensa que isto é uma redução de trabalho suplementar está enganado. Eu já vi horas de trabalhadores a pensarem, agora vou fazer mais umas horas. Epá, não faças porque, vê lá, até podes mudar de escalão e depois é uma chatice. Ora bem, esta questão dos trabalhadores não residentes, também avançámos um pouco, e bem, porque estava só para trabalhadores agrícolas isentos até 50 horas. Agora passa para ser todos os trabalhadores não residentes, isentos até 100 horas. Mas há um limite, estes trabalhadores não estão fora do limite que a lei estabelece para este tipo de trabalho. E, portanto, nós sabemos que em certos setores de atividade há volumes extraordinários. Eu sou oriundo de um setor que é os transportes, onde o volume de trabalho suplementar é significativo, ou era, pelo menos, agora já não estou no ativo, mas de qualquer das maneiras. Então, relativamente à segurança social, nós quando falamos, muita gente quando fala de segurança social mistura tudo. E nós damos especial atenção ao regime previdencial. Porque as pensões sociais, portanto, que estão naquela área da segurança social, que é a proteção da cidadania, há de ser aquilo que
a sociedade, que o Governo, que o Parlamento quiserem na altura. Aquelas pessoas que nunca descontaram ou que não têm uma carreira contributiva suficiente para ter o chamado período de referência para terem uma pensão estatutária. Agora, o regime previdencial não se afigura, pelo menos que esteja em risco. Eu entrei no mercado de trabalho há mais de 40 anos e já me diziam na altura, não vais ter reforma. Há drama em excesso em relação há drama em excesso em relação à E quando eu vejo as contas da Segurança Social deste ano, na parte previdencial, demonstram que tenho um superávit de 4 mil milhões de euros. E, portanto, já deslizaram no tempo a possibilidade de saldos negativos. O FEF, o fundo, atingirá para o ano que vem, 2025, 2026, 41 mil milhões de euros. Finalmente, assegurará o pagamento de 2 anos inteiros de pensões, que era para aquilo que ele estava constituído e até agora, e hoje ainda não assegura, mas em 2025, 2026, projeções dizem que... Portanto, aqui... Também temos que ter algum cuidado. Nós profilhamos a ideia da CIP de que deve haver bonificações para que se criem regimes complementares, mas o regime previdencial e a segurança social, nós na UGT defendemos que continua a ser público, universal e solidário. É isto que são os 3 princípios fundamentais que nós queremos manter e achamos que há sustentabilidade para manter. Aliás, permitam-me por último dizer, iniciou-se hoje mesmo, vai agora à tarde, um grupo de trabalho debruçado sobre o livro verde da sustentabilidade da segurança social. E o próprio livro verde não é tão catastrofista como alguns seguros. Certo. David Carvalho Martins, estamos aqui mesmo a terminar, mas queria pedir-lhe também um comentário sobre esta questão da segurança social que acabou por ficar aqui em discussão. Muito obrigado. De facto, este tema da segurança social, há um aspecto que não está no acordo de concertação social, mas que eu acho que também, se calhar, não era suposto estar, pelo menos nesta fase, que é... Eu sei que também é um tema muito sensível, a questão da imigração, mas eu acho que devíamos começar a pensar em formas de, atrair investimento estrangeiro qualificado para Portugal, que não só nos permita trazer jovens para Portugal, jovens qualificados para Portugal, que vão mais uma vez contribuir para a segurança social, mas também como reter os nossos jovens que não têm necessariamente que emigrar. Portanto, até que ponto é que não faria sentido também, nas próximas fases de negociação, pensar em algum regime para atrair mais investimento estrangeiro para Portugal, estrangeiro qualificado, não apenas na área da indústria, mas talvez na área dos serviços, na área da tecnologia, aproveitar a ligação que temos à capacidade instalada nas nossas universidades e institutos politécnicos diversificados no país. Não nos podemos esquecer que temos outro problema também geográfico em Portugal, é que as universidades e os institutos estão quase todos no litoral ou concentrados de Lisboa para cima. Mas há muitos polos importantes, há o polo de Bragança, há o polo de Castelo Branco. Se calhar faz sentido começar a pensar de uma forma mais integrada também de atrair investimento estrangeiro, por exemplo, para essas zonas onde há capacidade instalada, onde há capacidade de criar trabalhadores qualificados, porque ou conseguimos inverter a pirâmide demográfica ou efetivamente vamos ter um problema. Sem inverter a pirâmide demográfica, com incentivos naturalmente à natalidade, ou numa primeira fase à atração de jovens qualificados para Portugal, mas também que os jovens portugueses qualificados não tenham necessidade de emigrar e podem trabalhar para cá para entidades que estão, ou para organizações com outra capacidade. Eu acho que isso é um aspecto muito importante, não está aqui previsto, mas eu acho que pode ser uma oportunidade nas conversações que podem ter a partir de novembro. Ficaríamos aqui certamente mais algumas horas a falar, mas... Posso só acrescentar uma informação só para, na brincadeira que o Sérgio Monte referiu, do exclusivo, do exclusivo do que os sindicatos entendem de defesa dos trabalhadores. Nós na CIP consideramos, naturalmente quem entende isso é assim, nós na CIP não queremos que de facto os sindicatos tenham o exclusivo da defesa dos interesses dos trabalhadores, assim como nós não queremos ter o exclusivo da defesa dos interesses das empresas. Também queremos que os sindicatos tenham a preocupação com a sustentabilidade das empresas e que se preocupem não apenas, por analogia, não com os passageiros que vão dentro do automóvel, mas com o próprio automóvel e já agora com a estrada, que são as condições macroeconómicas do país. Ou seja, se nós tivermos só a preocupação dos trabalhadores, dos ocupantes desses automóveis, esquecemos o resto. Nem a sustentabilidade da viatura, nem a sustentabilidade das estradas, e estamos depois a criar aqui uma coisa assim um bocadinho esotérica, que é pensarmos a preocupação dos trabalhadores sem pensar todo o resto. Daqui a pouco, seguramente, o Mário Machado, presidente da ATP, vai com certeza falar na dificuldade que hoje é de encontrar trabalhadores para fazer trabalho suplementar. O trabalho suplementar, aliás, como o próprio Sérgio Monte disse, hoje não é incentivado. Porquê? Porque sobe de escalão, tal como referiu, e não há interesse. E nós precisamos produzir mais. E por isso temos essa preocupação de que todo o esforço individual do trabalhador vai parar ao Estado
é algo com o qual, de facto, nós estamos contra. Os aumentos salariais têm servido, sobretudo, para aumentar os rendimentos do Estado, não os rendimentos do trabalhador. Mais de metade vai para o Estado. E é nesse sentido que estamos juntos nesta preocupação. Certo. Sim, claro. Esta preocupação que o Dr. Armindo Monteiro refere, o novo GT, tem dado provas disso. Nós também temos preocupações que as empresas se mantenham estáveis, lucrativas, isso. Sem dúvida nenhuma. Aliás, numa área que ainda há bocado referi, não a dizendo concretamente, aqui há uns anos, nós negociamos diminuição de salários para a manutenção de postos de trabalho para não haver despedimentos. Estou a falar na banca. Em alguns bancos, os sindicatos do GT negociaram diminuição de salários, que é muito difícil para um sindicalista sentar-se a uma mesa e dizer vamos lá diminuir salários para defender postos de trabalho. Fizemos isso em vários bancos e saímos bem. E isto é a prova de que também nos preocupamos com essa situação. Muito bem, muito obrigada aos três por esta conversa. Muito obrigado. Voltamos aqui dentro.